Boa tarde, pessoal. Espero que todos me ouçam bem. Muito obrigado pela presença de todos em mais um episódio do nosso webinar. É uma série de 3 encontros que a gente preparou para tratar de 3 temas relacionados, mas independentes, sempre em uma conversa rápida, de uma forma mais leve, para trazer uma discussão e levar a gente a pensar um pouco sobre o tema, sempre relacionando proteção de dados e essa situação atual do Covid-19. Para quem não estava com a gente, sexta-feira foi o primeiro em que a gente falou de proteção de dados e as relações de emprego. O material está disponível no mesmo link em que vocês acessaram o vídeo de hoje, tem lá um linkzinho para ver a nossa conversa de sexta-feira, está salvo no YouTube. Esse material vai ficar disponível também depois, e na quarta-feira a gente encerra essa série de 3 encontros, falando sobre o prazo para adequação da LGPD, os projetos de lei de prorrogação, como está, e alguns cenários interessantes, tá? Começando a conversa de hoje, a ideia é trazer um pouquinho do panorama do home office, que virou praticamente a regra, pelo menos em São Paulo e boa parte do país, nesse panorama de pandemia que a gente tem vivido hoje. Então, para quem estava com a gente sexta-feira, a gente começou também com esse número, dá para ver o quanto já aumentou, infelizmente. A gente está agora num cenário de mais de 750 mil casos no mundo, 35 mil fatalidades, e mesmo o Brasil, 4.300 casos, mais de 140 mortes. É um cenário realmente entristecedor, essa situação toda de pandemia, que nos exige uma flexibilidade, nos exige uma mudança e quebra de paradigmas para continuar vivendo. Não só a vida pessoal, mas a vida profissional também. A economia depende que não paremos. Então, sexta-feira nós falamos da flexibilização das normas de trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre novas formas de trabalho. E o que está em grande voga hoje é o conhecido home office, que na legislação brasileira já existia e é conhecido mais como teletrabalho. Para ajudar a gente aqui na questão trabalhista, nós temos a presença da doutora Fernanda Borges. Ela é sócia do FAS Advogados da área trabalhista e ela vai poder nos ajudar um pouquinho sobre essa ênfase, né, Fernanda? Boa tarde, tudo bem com você? Obrigado por nos ajudar, por mais esse encontro. E fala um pouquinho para a gente como funciona o teletrabalho e o que muda ou continua a mesma coisa, como está a vida para o home office. Obrigada, Danilo. Olá a todos que estão aqui online com a gente. Como você disse bem, o teletrabalho ele já existia na vida de todo mundo, na vida prática, mas com a reforma trabalhista ele foi de fato regulamentado com um pouco mais de precisão, né? Aí, com a MP 927, que a gente até tratou na sexta-feira, na semana passada, a gente flexibilizou algumas regras. Então, aqui eu quero trazer um resuminho para vocês dos regramentos de teletrabalho, como que está funcionando, para a gente saber de que instituto jurídico a gente vai conversar aqui e como isso se relaciona com a LGPD. Então, o teletrabalho, ele é o trabalho desempenhado preponderantemente fora das dependências do empregador, tá? Aqui, o destaque fica para o preponderante, porque você vai pegar qualquer jornada regularmente contratada de um empregado, para eu entender o que é a maior parte do tempo. Ou seja, quando eu coloco ele, no nosso caso de tempos de coronavírus, ele em casa para trabalhar, se ele ficar a maior parte do tempo lá, eu já estou falando do teletrabalho assim regulamentado pela legislação trabalhista. Aqui também vale o destaque que, eventualmente, não é o caso que estamos vivendo agora, mas se ele precisar comparecer nas dependências da empresa para algum trabalho específico, isso não
descaracteriza esse regime de trabalho, tá bom? Da mesma forma como há esse distanciamento e uso de tecnologias para essa prestação de serviço, via de regra não há o controle de jornada desse empregado. Consequentemente, eu não estou falando de compensação de jornada, de horas extras, porque ele não está dentro desse capítulo das horas extras que a gente tem na CLT, tá? E, adicionalmente, por essa distância, o empregador ele acaba tendo uma obrigação adicional de orientar o empregado com relação à saúde, segurança do trabalho, ergonomia, e inclusive o próprio empregado assina um termo de responsabilidade quando ele está em casa, dizendo que ele vai seguir essas orientações que lhes foram dadas. Mas e nessa época de coronavírus, o que a MP 927, que foi publicada agora há mais ou menos uma semana, ela alterou? Num primeiro ponto, que é bem importante a gente falar, na CLT a gente tinha uma regra de aviso prévio. Ou seja, eu coloco o empregado em sistema de teletrabalho, para ele retornar ao sistema presencial, eu precisava dar um pré-aviso de 15 dias pelo menos. Isso era uma decisão unilateral e é uma decisão unilateral do empregador, essa mudança de regime, mas esse pré-aviso era necessário. Com a MP 927, eu estou falando de um pré-aviso de apenas 48 horas. E aqui vale tanto para eu colocá-lo em sistema de home office, de teletrabalho, como para retornar para o presencial. Então, basta um e-mail, um aviso eletrônico ou por escrito, é suficiente. Aqui já dá ensejo a segunda flexibilização e alteração do MP 927. Na CLT, normalmente ele exigia que esse formato de trabalho fosse formalizado por um aditivo ao contrato de trabalho, o qual a gente até tinha que colocar exatamente quais as funções do empregado, descrever as atividades que ele ia desempenhar em casa. Agora, eu não preciso mais. Então, aquele pré-aviso de 48 horas que eu comentei, por e-mail, por escrito, ele é suficiente. A única exceção que nós temos é se por acaso o empregador negocia, por exemplo, o fornecimento de algum equipamento ou o reembolso de alguma despesa, tá? Durante essa prestação de serviço em teletrabalho. Nesse caso, aí sim, nós temos que formalizar através de um aditivo, que pode ser feito depois de 30 dias que eu o coloquei em teletrabalho. Então, eu dei um pré-aviso com 48 horas de antecedência, dali a 2 dias, ele começa esse empregado em regime de teletrabalho, e aí eu tenho 30 dias para formalizar isso através de um aditivo com essa questão de ajustes de equipamento e reembolsos, tá, de despesas. Adicionalmente a isso, a AMP trouxe a autorização para que esse teletrabalho fosse também aplicado aos aprendizes e estagiários. Não é que antes fosse proibido, mas a gente não tinha uma autorização expressa da legislação, tá? Então, aqui eu tentei ser bem rápida e dar um panorama geral dos regramentos que a gente tem hoje com relação ao teletrabalho relacionado ao Covid-19. Então, fica claro que a MP 927, ela quis flexibilizar e pelo menos tornar mais fácil a aplicação prática do teletrabalho, seja na ausência de aditivo, na diminuição do aviso prévio, para a gente, em épocas de pandemia, conseguir, de fato, colocar isso em prática nas empresas. Então, o que a gente quer aqui, como a gente fez na sexta-feira, é conversar, especialmente, em relação a 3 pilares aí, que a gente entendeu interessantes para a discussão, tá? O primeiro, a questão dos equipamentos utilizados por esse profissional, ou seja, corporativos ou pessoais, se isso impacta alguma coisa com relação à proteção de dados. Da mesma forma, o tratamento de dados pessoais fora das dependências da empresa, há alguma diferença? A gente tem que tomar alguma cautela com relação a isso. E, além disso, podendo tratar isso fora da empresa, no caso de um tratamento de dados indevido, o que a gente pode fazer e deve fazer com relação a isso, tá? Já passando para a questão dos equipamentos e pegando ensejo ao que eu estava explicando com relação ao próprio aditivo, tá? Em que é necessário quando a gente faz esse tipo de negociação com o empregado, ou seja, eu vou dar um computador, eu vou pagar alguma despesa, é importante a gente deixar claro que a CLT, que não alterou essa regra de nenhuma forma, ela fala em que empregado e empregador podem
negociar livremente essa responsabilidade, ou seja, de quem vai ser o computador, quem vai ser, às vezes, um instrumento específico de serviço, e da mesma forma as despesas com relação a isso. Isso não se incorpora ao contrato de trabalho, ou seja, retornando ao regime presencial eu posso retirar, e também isso não tem uma natureza salarial que a gente fala, ou seja, ele não constitui base para incidência de INSS ou fundo de garantia, por exemplo, tá? O que nós, como advogados trabalhistas, sempre sugerimos, dentro, claro, da razoabilidade das possibilidades do empregador, e especialmente em épocas de coronavírus, é que nós, na medida do possível, de fato, fornecemos, se possível, algum equipamento e algum reembolso de despesas a esse empregado. Por uma questão muito simples, né? No direito do trabalho, como a maioria pode imaginar, vigora um princípio de que o empregado não assume os riscos do negócio. Então, ele, né, num linguajar popular, ele não deveria pagar para trabalhar, tá? E isso também tem algumas implicações com relação às próprias informações e dados que estão, especialmente no caso do computador, de softwares e instrumentos que vão ser usados para essa prestação de serviços. E imagino que isso também tenha reflexos diretos na LGPD. Eu acho que o Danilo pode elucidar melhor com relação a isso. Obrigado, Fernanda. E tem reflexo, sim. A LGPD, ela é uma lei geral, como traz até no nome, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Ela traz alguns regramentos amplos para ser aplicável desde a padaria da esquina até o grande negócio de tecnologia. Então, assim, questão a utilização de equipamentos, não há nenhuma exigência específica, que seja corporativo, que seja, se pode ser pessoal ou não tem essa proibição. O que a gente precisa avaliar do ponto de vista de proteção de dados é o custo, benefício e o apetite de risco que a empresa está disposta a apresentar para essa questão. Quando a gente fala de equipamento corporativo, normalmente a gente está falando de maquinário um pouco mais padronizado, com uma série de programas e configurações específicos que trazem uma segurança da informação maior para a empresa. E assim, a segurança da informação ela não é o grande objetivo da LGPD, mas ela é um dos pilares da LGPD. Quando a gente estiver tratando o dado pessoal, é muito importante que a gente tenha controle e dê segurança para esses dados. Então, assim, pode ser inviável dizer, vou deixar todos os colaboradores com o equipamento corporativo. Então, eu preciso medir esse interesse que a empresa tem, o apetite de risco e quanto está disposto a gastar e o risco que quer correr. Porque, no fim das contas, gente, não importa se ela estiver usando o computador corporativo, a máquina corporativa que seja, ou o pessoal, se ela vai estar em casa, se ela vai estar no ambiente da empresa, nas dependências da empresa, ou está em um ambiente terceiro, um café, que seja. O que vai estar acontecendo é que, do ponto de vista de tratamento de dados pessoais, ela estará tratando dados pessoais em nome da empresa, em nome do empregador, que pode ser um controlador ou operador. Então, no fim das contas, ela estará colocando ou não a empresa em mais ou menos risco. Por isso a necessidade de que, pelo menos se mitigue isso. Quando eu ofereço um equipamento meu, como eu disse, tenho meu empresa, tenho configurações, tenho sistemas, então eu tenho tecnologias normalmente mais adequadas. Mas sabemos que essa pandemia pegou a gente um pouco no contrapé, então nem todo mundo estava preparado para colocar praticamente toda a equipe, se não toda a equipe em alguns casos, em home office. E daí, como resolver isso se eu não tenho a tecnologia própria para isso? O mercado, ainda bem, tem inúmeras funcionalidades que têm nos ajudado. Então, desde as grandes empresas como Google e Microsoft, tem nos seus programas corporativos, que seja o G Suite, que seja o Office 365, funcionalidades que nos ajudam e tornam possível o trabalho de home office, até que seja
instituído, por exemplo, no VPN ou qualquer outra forma de acesso seguro. Ok, isso pode levar mais tempo, mas a gente consegue trabalhar em uma forma paralela. A gente consegue, pelo menos, minimizar alguns riscos, como documentos e cultura da empresa. Documentos no sentido de a gente precisa deixar formalizado para o colaborador o que está acontecendo. Você está indo em home office, você continuará agindo em nome da empresa, desempenhando suas atividades, porém em um ambiente diferente, em que muitas vezes até o controle fica mais difícil, né? Não tem ali o olho do chefe sobre o ombro do colaborador. Então, eu preciso ter essa segurança jurídica, mas também é muito importante não ter só um documento assinado. Eu preciso ter um mínimo de segurança de que o colaborador está, de fato, ciente do que está acontecendo. Ele teve um mínimo de orientação sobre o que efetivamente é o home office, e essa orientação pode ir muito além. Muita gente hoje tem rede Wi-Fi em casa sem senha. Pode parecer absurdo, ou pode não parecer nada absurdo para alguns. A rede desprotegida, ela traz um potencial insegurança da sua informação absurda. Então, será que a gente não pode orientar o nosso colaborador de verifique se seu Wi-Fi tem senha? Se é uma senha forte, dê orientações, coloque caracteres maiúsculos, minúsculos, caracteres especiais, letras, números, no mínimo 8, 10, 12 caracteres. Então, assim, a empresa pode auxiliar, orientando, mostrando para o colaborador como ter uma melhor prática. Por quê? Isso vem muito na linha do princípio da accountability que a LGPD traz para a gente, de não basta estar correto, tenho que mostrar que eu estou correto. E como nada melhor, não existe melhor forma de mostrar isso do que comprovação documental com termos de responsabilidade, guias de política de home office, uma política de proteção de dados, ensinando os colaboradores o que pode e o que não pode ser feito, né, enquanto ele estiver trabalhando como home office, ou mesmo nas dependências da empresa. E esses documentos vão nos ajudar, inclusive, caso seja constatado, num qualquer momento, um tratamento indevido. Por quê? Lembrando a todos, se um colaborador faz um tratamento indevido de dados pessoais, isso pode gerar dano para os titulares. Quem vai ser punido? A empresa. Ponto. Só que, com documentos bem estruturados, com políticas bem desenhadas e com treinamentos, com uma cultura muito clara, se torna possível da empresa buscar algum processo sancionatório contra o colaborador, né? E a Fernanda pode nos ajudar melhor de como poderia ser feito isso, né, Fernanda? Exatamente, Danilo. Acho que até para complementar um pouco do que você estava falando, no aspecto trabalhista também é um pouco isso. O contrato, apesar da pessoa estar prestando serviços em teletrabalho na casa dela, o contrato está em vigor e, consequentemente, todos os bônus e ônus e as responsabilidades, tanto da empresa quanto do colaborador. Em complemento, nota que é importante essa diferenciação de que eu não preciso, pela MP 927, realizar e ter um aditivo contratual para formalizar essa situação, como eu estava explicando no começo. Mas isso não exime a empresa de ter, por exemplo, uma boa política de proteção de dados, de teletrabalho, termos de responsabilidade, para se resguardar com relação a todo esse outro pilar de proteção de dados tão importante para a LGPD. E dentro dessa linha de que o contrato está em vigor, consequentemente, eu também posso aplicar medidas disciplinares ao meu empregado se ele não cumprir, seja algo relacionado à minha política de proteção de dados e procedimentos internos para o meu teletrabalho, como outras normas da empresa. Então, nesse sentido, a gente ter bons procedimentos, boas orientações internas, como bem o Danilo estava apontando, a gente brinca que no Brasil a gente tem que comprovar boa-fé.
É um pouco isso. A gente ter todo isso mapeado e, de certa forma, quase que um guia interno de como fazer, nos resguarda e dá muito mais segurança jurídica se eu quero advertir, suspender, em último caso, dispensar por justa causa o meu colaborador. Tudo isso ajuda tanto a proteção de dados, quanto a minha relação de dia a dia com ele e o próprio contrato de trabalho. E aí aqui acho que já vincula diretamente a algo que também está relacionado à LGPD com relação ao próprio controle e acesso aos dados do computador ou dos instrumentos que esse colaborador está utilizando. Imagino que seja de conhecimento, ou pelo menos curiosidade de todos, que para a Justiça do Trabalho, o acesso e o controle, por exemplo, de e-mails do profissional é um assunto delicado. Mas, na maioria, quando isso é um equipamento corporativo, em que eu tenho políticas claras, que eu só posso utilizar aquilo para fins também corporativos, esse controle é muito mais fácil sustentar a possibilidade que ele aconteça. E é muitas vezes esse controle que vai nos resguardar numa proteção de dados, né? Acho que para a LGPD também, né, Danilo? Exatamente. É interessante ver como a linha de proteção de dados, os princípios, são muito alinhados com os princípios de proteção da privacidade e da intimidade do empregado também, porque a premissa da LGPD é de proteger a privacidade e a intimidade. Então, essa estruturação de uma forma mais clara, ela ajuda muito mais. Então, eu estruturar equipamentos corporativos facilita que eu possa fazer uma auditoria para demonstrar o compliance com a LGPD. Então, eu tenho uma accountability muito melhor estruturada. Temos algumas perguntas aqui, começando, Fernanda, essa para você. Como fica o registro de ponto? Alex Messias, ele pergunta. No caso de registro eletrônico para quem está em trabalho remoto, como proceder? É obrigado a continuar registrando esse ponto de forma eletrônica, mesmo trabalhando fora da empresa? Não, é uma boa pergunta, normalmente dúvida de muitas empresas. Como eu disse no começo, tanto a CLT como a MP 927, ela reiterou essa informação. Quando eu coloco o colaborador em teletrabalho, eu não preciso mais controlar a jornada desse profissional. Mas aqui é importante que eu esteja falando do teletrabalho dentro dos regramentos da CLT. Por exemplo, aquela questão da preponderância. Em épocas fora de coronavírus, se um colaborador, por exemplo, passa apenas um dia da semana, ou meio período em teletrabalho, ele está fazendo um home office, porque eu, como empregador, autorizei aquele formato de trabalho, mas ele não é o teletrabalho para fins da CLT. Mas quando eu falo desse profissional que está, no nosso caso, integralmente em casa, eu não preciso mais controlar, eu simplesmente paro esse controle e retomo quando dou aviso para o regime presencial. Legal, obrigado. O Paulo Rezende fez uma pergunta muito boa. Para o caso de multinacionais que já estão em compliance com a GDPR, que é a lei europeia que inspirou a LGPD, o que seria mais crítico para adaptar tal matéria para a LGPD? As Binding Corporate Rules, os BCR, cláusulas em contrato, como fazer isso? Paulo, muito boa, muito obrigado pela pergunta. As BCR, elas são essenciais. A gente só tem um pequeno porém na ótica da LGPD. Tanto as cláusulas contratuais específicas quanto as cláusulas corporativas padrão, elas dependem de uma bênção, de um aval prévio da NPD. E a NPD, não sei se todos sabem, ela já foi criada legalmente, mas ela não existe. Tem dois conselheiros que foram nomeados, mas o corpo diretivo ainda não. Então, como proceder então? Se a multinacional já tem BCR estabelecida, já aprovada junto com a autoridade nacional de algum país do território comum europeu, ótimo, porque
a gente tem usado a experiência europeia de paradigma, tem usado a experiência europeia de exemplo. Muito provavelmente, a linha de atuação da própria ANPD vai ser muito próxima das autoridades nacionais europeias. Então, primeira coisa, se os dados pessoais vão transitar entre unidade brasileira com a unidade estrangeira, tendo o BCR já aprovado, utiliza nos contratos. É essencial, tá? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Qualquer coisa, pode entrar em contato, tá? Gente, acho que por hoje é isso. A ideia era trazer essa discussão para mostrar que o mundo está mudando, mas muita coisa continua ainda. Então, não precisamos ter um grande medo de que está tudo novo, porque a gente consegue manter muito do que já existia. E a gente precisa ter um pouco de flexibilidade, um pouco de paciência. Vai dar tudo certo. E espero que tenham aproveitado esse nosso encontro. Quarta-feira a gente encerra essa série de 3 encontros falando sobre a entrada em vigor da LGPD. Espero todos vocês. Fernanda, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo apoio, e ficamos à disposição. Lembrando, esse material vai ficar disponível e a gente manda o link para vocês até o final do dia, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Danilo. Obrigada a todos.